E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ícaro Geografia. Vamos dar início a mais uma videoaula geográfica. Vamos estudar nesse vídeo a urbanização no Brasil e a sua consequência. Então pessoal, vamos dar início à nossa aula estudando a construção do espaço urbano brasileiro. A urbanização é o crescimento da população da cidade, em ritmo mais acelerado do que a população rural. Podemos dizer que é um crescimento da população a partir da mudança da população rural para as cidades, do rural para o urbano, do campo para a cidade. É um crescimento da concentração de pessoas que passam a viver nas cidades. Quanto mais habitantes nas cidades, maiores as necessidades de habitação, educação, saúde, segurança e serviço. Pronto, falamos o que é urbanização. Agora vamos estudar as causas da urbanização, que é o processo de urbanização por dois fatores. O primeiro, a industrialização. O processo de urbanização está intimamente ligado à industrialização. É um fenômeno espacial urbano que gera oferta de emprego bastante elevada, que serve de atração para as pessoas de todos os lugares em busca de emprego. O segundo fator do processo de urbanização é o êxodo rural. A partir da industrialização, novos instrumentos e tecnologias são criados com o objetivo de auxiliar o trabalho no campo. A agricultura e a pecuária passam a dispor de máquinas e equipamentos que vão substituir os seres humanos. Passam a migrar para as cidades em busca de emprego. No Brasil, o processo de urbanização começa a acontecer com velocidade a partir da década de 50, com a industrialização que se instalou nas cidades. A concentração de terras rurais nas mãos de poucas pessoas e a modernização das atividades do campo, como a agricultura e pecuária, foram os fatores que mais contribuíram para acelerar o processo de urbanização no Brasil. Com relação campo e cidade, as cidades assumem o controle e passam a apresentar uma importância muito grande para as sociedades. As zonas urbanas tornam-se o centro da produção de bens e materiais, da prestação de serviços e das decisões políticas e econômicas. Já a zona rural é sujeita a uma produção no campo de alimentos e bens primários, que são consumidos nas zonas urbanas. O histórico da urbanização no Brasil aconteceu tardiamente, na década de 50, em virtude do atraso da industrialização. O Brasil começou a deixar de ser um país agrário e rural, passando a se tornar urbano e industrial. Com a industrialização das principais cidades da região sudeste, entre as décadas de 50 e 60, a população urbana começou a crescer. As cidades como São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se o centro de atração de população. Vamos falar agora da rede urbana. A rede urbana é um conjunto de cidades que mantém relações comerciais, industriais, culturais, financeiras, políticas entre si, em escaladas globais, regionais e locais. Uma relação de hierarquia entre as cidades. As maiores apresentam grande desenvolvimento econômico e social, além de uma população numerosa, monopolizam o espaço e subordinam os menores.
Uma cadeia em que as cidades pequenas dependem das médias e as médias dependem das metrópoles. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles globais, cidades gigantescas que influenciam todo o território brasileiro, atraindo pessoas e instituições mundiais, e comanda a vida do país através das suas indústrias, dos seus centros de pesquisa, bancos, estabelecimentos comerciais, suas universidades e bolsa de valores. As cidades de Recife, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, as cidades de Manaus, Belém e Goiânia são consideradas atualmente metrópoles regionais. Apesar de apresentarem a economia diversificada, sua área de influência limita-se ao entorno das regiões nas quais estão localizadas. Por outro lado, as cidades como Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, Londrina, Ribeirão Preto, Campinas, Florianópolis, Natal, João Pessoa, Maceió e Aracaju são consideradas centros regionais. Essas capitais regionais estão subordinadas às metrópoles globais, nacionais e a uma metrópole regional. O processo de urbanização, que se intensificou a partir da década de 70, provocou um crescimento populacional acelerado nas cidades. Isso resultou na expansão de limites urbanos de várias metrópoles e cidades brasileiras, que terminaram por se encontrar com os limites urbanos das cidades vizinhas. Esse fenômeno é chamado de conurbação, que é o encontro de duas ou mais cidades, devido ao crescimento das cidades. Cataloga 69 regiões metropolitanas no Brasil. Vários problemas se reproduzem dentro da cidade. Os mais graves decorrem da excessiva valorização do preço da terra urbana, pois existe uma carência de áreas em virtude do aumento da população. Desenvolve-se uma sociedade em que a minoria rica constrói condomínios fechados. E do outro lado, um intenso processo de periferização, que obriga uma grande parcela da população humilde a viver sob péssimas condições de saúde e habitação. Cada vez mais favelas e cortiços, em virtude da falta de recursos financeiros gerados pelo desemprego, subemprego ou pelos baixos salários. Um dos maiores problemas urbanos é exposto como decorrência de um movimento migratório diário que ocorre dentro das grandes cidades, denominado de migração pendular. Esse tipo de migração nada mais do que é o deslocamento diário dos trabalhadores dentro das zonas urbanas, repetindo o movimento do pêndulo do relógio. Os trabalhadores urbanos deslocam-se pela manhã de casa para o trabalho e no final do dia do trabalho para casa. Então, pessoal, quem gostou dessa aula, quem gostou dessa videoaula geográfica, não se esqueça, se inscreva nesse canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!